Não. Caraca, tô todo suado, velho. Pessoal, voltando aí. Ah, estão comigo! Voltem pra mim, voltem pra mim, voltem pra mim, voltem pra mim. Pessoal, beleza? Voltaram pra mim aí? Voltaram pra mim? Voltaram, beleza. Minha internet de 30 mega, porra, que caiu aqui. Beleza? Legal? Posso continuar, não? Todo mundo voltou, todo mundo voltando. Todo mundo voltando. Todo mundo voltando. Beleza, vamos para a segunda parte então. Nós falamos, então retomando aqui, nós falamos do conceito do direito penal, nós falamos do conceito de infração penal, a diferença entre crime e contravenção, nós falamos sobre os caracteres do direito penal e agora terminamos com a característica que o direito penal ele é sancionador, ou seja, ele se baseia em sanções, ele se baseia em sanções ele se vale de sanções penais para fazer valer a sua norma. Ele se vale de sanções penais para fazer valer a sua norma. É mais ou menos o seguinte. Quando você tem um filho ou uma filha. Quem tem filho aí, ou filha, pequenininho assim, de uns 3 anos. Aí seu filho está assistindo Cartoon Network. Aí o moleque está com o dedo no nariz e cola a meleca no sofá. Não é isso? Tá com o dedo no nariz e coloca a meleca no sofá. Aí você vira pro seu filho e estabelece a norma. Fala assim para ele, meu filho, é o seguinte, você não pode botar a meleca no sofá. Se você só estabelece a norma, fala assim, meu filho, você não pode colocar a meleca no sofá, ele vai falar, pô, qual a diferença de colocar e não colocar? Então você tem que falar para ele, se você colocar de novo a meleca no sofá, eu vou desligar a televisão, você vai ficar sem assistir televisão. Então você tem a norma e a consequência da norma. Senão, a norma não faz sentido. Se é uma norma sancionadora, ela tem que ter uma sanção. Se é uma norma restritiva, ela tem que ter uma sanção. Senão as pessoas não vão obedecer a norma, é básico. Então, quando você. E seu filho vai colocar o dedo no nariz e vai colocar de novo a meleca no sofá. E pior, ele vai comer a meleca, ele vai dar pro cachorro comer a meleca. E aí você vai classificando as sanções penais de acordo com a gravidade do que ele praticar. Então você pode, sei lá, deixar ele sem televisão naquele dia ou sem televisão a semana toda, dependendo do que ele praticou. Então esse é o chamado caráter sancionador. É o caráter sancionador do direito penal. Ok? É uma coisa bem clara, né? Bem básica. Legal? Então vamos para a segunda parte do nosso estudo aí, que a gente vai estudar a diferença entre política criminal, criminologia e dar uma abordada ali, uma iniciada no princípio da legalidade, beleza? Para a gente finalizar. Tá terminando. Vamos lá, aguentem comigo mais uns minutos aí. Tá terminando. Baixem lá o resumo esquemático da aula no www.vouserdelegado.com.br. Materiais gratuitos, direito penal. Ok? Baixem lá, por favor. Legal, segunda parte da aula. Esse ponto da aula, eu quero que vocês façam a seguinte pergunta. O que é política criminal? O que é política criminal? Então, o que é política criminal é o nosso próximo. Explicar o que é política criminal é o nosso próximo ponto da aula. Bom, olha só. O crime ele é uma forma de quebra da paz social. Tanto que em alemão, o crime, a palavra em alemão é Verbrechen. Verbrechen. Quebra da paz. Engraçado isso, né? Se você traduzir literalmente, eu não sei se essa é a pronúncia, Verbrechen, mas em alemão, Verbrechen, ou seja, o que a gente chama de crime é a quebra da paz. Interessante, né? Então, o que é o crime? O crime é justamente a quebra da paz. Ok? E ocorre que esse sentimento da quebra da paz, ela vem muito antes do tipo penal, da existência do tipo penal. Então, o que está acontecendo, por exemplo, com a internet? A internet tem gerado situações que antes a gente não conhecia. Então, essa quebra da paz, por exemplo, que acontece na internet, fez surgir, por exemplo, a chamada Lei Carolina Dickmann.
justamente para impedir aquelas condutas, aquelas situações que aconteceu com a Carolina Dickmann. Então foi criado, por exemplo, o artigo 154A do Código Penal, que descreve o seguinte: invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Aí tem várias condutas, várias situações aqui. Mas esse 154A, então, isso explica muito bem a política criminal. Por quê? Porque existe um fato social, uma situação que está acontecendo na sociedade, e muitas vezes esse fato é novo, porque ele é fruto justamente da evolução da sociedade. Por exemplo, muitos crimes surgiram durante a Revolução Industrial, né? Os crimes culposos, por exemplo, ganham força durante a Revolução Industrial, porque muitos acidentes passam a acontecer, né? Com o surgimento dos veículos e etc. e tal. Então antes não se falava em responsabilidade culposa, porque só ganha muita importância durante a Revolução Industrial. E durante a Revolução Informática, por exemplo, com a internet, muitas novas situações surgiram. Então existe um fato social e existe a norma. É como se você tivesse fato, valor e norma. Mas para que esse fato seja valorado, se transforme numa norma, essa valoração desse fato é justamente um filtro para que nem todos os fatos se transformem numa norma penal. Ok? Nem todos os fatos se transformem numa nova norma penal. Então, a política criminal é justamente esse filtro. Não é? Esse filtro é um filtro sociológico, é um filtro político, é um filtro sociológico. Então, quando se vai debater o crime, ou vai debater aquela quebra da paz, vai se discutir se vale a pena ou não a criação de um tipo penal. É pena que hoje essa política criminal ela tenha desrespeitado os seus princípios. Então, ao invés de se perguntar se a criação daquele tipo penal ele vai ter alguma função dentro da perspectiva penal, se preocupa mais com uma função político-partidária daquilo. Né? Então, por exemplo, aconteceu um crime muito grave ou uma situação que envolveu um grande artista, como no caso da Carolina Dickmann. Agora a gente precisa... Então, infelizmente, a gente engatinha muito na questão da política criminal, porque é uma questão mesmo do nosso legislativo ser muito ruim. Nós temos um legislativo muito, muito ruim. Então, o que seria então a política criminal? A política criminal seria, eu tenho o conceito que está no meu material, eu conceituei assim: a política criminal é a ciência multidisciplinar, ou seja, envolve várias disciplinas, que filtra o direito penal propondo a inclusão e exclusão de normas penais. Então, é a ciência multidisciplinar que filtra o direito penal propondo a inclusão e exclusão de normas penais. A política criminal ela também funciona para excluir, para retirar normas penais do ordenamento jurídico, ok? Valeu pessoal de Anápolis aí. Legal? Então, por exemplo, nós tínhamos o crime de rapto violento, sequestrar mulher honesta para fins libidinosos. Então, a partir de um determinado momento, sociologicamente, ficou ruim esse tipo penal, porque ele ficou, vamos dizer, fora de contexto, vamos dizer, ele perdeu o contexto, ele ficou para trás, né? Ele perdeu a força, vamos dizer, histórica dele. Então, olha só, o que seria, por exemplo, mulher honesta? O que seria mulher honesta? Com o próprio conceito de mulher honesta, ele evoluiu, né? Então falava-se que mulher honesta é aquela, mulher honesta de Hungria. Mulher honesta de Hungria é aquela aqui. Vamos ver se tem alguma mulher honesta aí, ok? Vamos ver se tem alguma mulher honesta aí. Mulher honesta, vamos ver se tem alguma mulher honesta de Hungria aí. Mulher honesta é aquela que, em sendo casada, só se deita com seu marido. E em sendo solteira, não se deita com ninguém. Então, quem é a mulher honesta aí, por favor? Mulher honesta é aquela que, em sendo casada, só se deita com seu marido. E em sendo solteira, não se deita com ninguém. E aí, mais tarde, na década de 80, passou-se a falar que mulher honesta que não era prostituta. O que é uma injustiça, que tem muita puta honesta, que dá até troco direitinho. Então não existe negócio de mulher honesta não ser prostituta. Não tem nada a ver. Tem muita puta muito honesta. Então ficou difícil essa contextualização histórica. O que o direito penal faz? Por favor, como é que fala? As nades aí, tem essas mulheres, como é que fala? Feminazes, né? Foi uma brincadeira. Feminazes foi brincadeira.
Então, em resumo é o que o direito, a política criminal faz é criar esse filtro para o direito penal. Próximo ponto, anotem aí. Professor, e o que seria criminologia? E o que seria criminologia? Bom, a criminologia é o estudo do crime. Mas é o estudo do crime, ao contrário do direito penal, de uma forma diferente do direito penal. Ou seja, o direito penal estuda o crime de uma forma jurídica, dentro da ciência jurídica. A criminologia, ela estuda o crime como um fenômeno. E é isso que nós temos que entender. Então, a criminologia, ela estuda o crime, ela também tem como objeto o crime, mas ela estuda o crime considerando o crime como um fenômeno. E é isso que nós vamos estudar. Bom, é bom que você entenda exatamente a diferença entre criminologia e direito penal, porque essa diferença entre criminologia e direito penal ela não existia até o final do século XIX. Até o final do século XIX não existia essa diferença entre crime entre direito penal e criminologia. Tanto que naquela época as pessoas que se dedicavam ao estudo do crime, seja juridicamente ou não, eram chamadas de criminologistas. Então, se você estudava o crime, você não era um penalista ou algo assim, você era um criminologista, um criminólogo. Ou seja, você estudava o crime como um todo. Né? Garofalo, por exemplo, conceituava a criminologia como a ciência do delito. Criminologia seria a ciência do delito. Então existia realmente uma confusão. Bom, para que você entenda por que existia essa confusão, é que até meados do século XIX, as ciências naturais, né, as ciências a física, a química, a biologia, elas eram as ciências eram as únicas atividades conhecidas realmente como ciência. Então você tinha naquela época grandes cientistas, né, como por exemplo Gay Lussac, que descobriu que desenvolveu a teoria dos gases, né? Sei lá, você tem Darwin com a teoria da evolução, você tem Newton, as leis físicas de Newton e tal. Então, naquela época, se você queria ser um cientista, você tinha que utilizar os mesmos métodos dos cientistas naturais, aqueles que estudavam física, biologia e por aí vai. Então, os caras que estudavam crime, eles estudavam crime nesse ponto de vista, o que se chamava de positivismo científico. Positivismo científico. Eu não quero ser chato com isso, vou passar, mas vocês já ouviram falar de um cara chamado Cesare Lombroso, né, que em 1876 lançou um livro chamado O Homem Delinquente, que é chamado o pai da criminologia. Por quê? Porque Cesare Lombroso estudava o crime como um botânico estuda a planta. Ele pegava lá um criminoso, ele pegou diversos criminosos e estudava o tamanho do crânio e mensurava lá a ossatura do sujeito e tal, mandíbula, esse tipo de coisas, características físicas e tal. Então, o que Lombroso fez foi simplesmente aplicar a ciência positiva, a mesma ciência que se aplicava à cartesiana, aquela ciência laboratorial, ao crime. Mas com o surgimento do direito penal, e historicamente isso acontece em 1905, com o Tratado do Direito Penal de Franz von Liszt, há uma diferença muito, muito clara entre o estudo do crime e o estudo outras formas de se estudar o crime. Que aí fica muito clara essa diferença, começa a ficar clara, na verdade isso é uma evolução, começa a ficar clara a diferença entre crime e criminologia. Bom, mas se eu fosse conceituar criminologia hoje, como é que eu conceituaria? No meu material eu fiz um gráfico para vocês e o conceito ficou assim. Vamos lá. Criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda a criminalidade. Então vamos lá. A ciência empírica, interdisciplinar, que estuda a criminalidade como um fenômeno. Como um fenômeno, ok? Então, primeiro é uma ciência. Por que eu digo que a criminologia é uma ciência? Porque ela tem um método de estudo próprio. Ela é uma ciência porque ela tem um método de estudo próprio. E esse método é chamado de método indutivo. Ok? Por que indutivo? Vem de in, que ele parte de dentro para fora. Então eu pego uma característica específica e a partir daquela característica específica eu crio normas gerais. Então eu vejo, por exemplo, que uma característica específica de um determinado criminoso é que ele tem a testa avantajada.
ou de determinados criminosos ou de determinadas vítimas é que elas são da periferia. Então, a partir daquela característica, eu crio, vamos dizer, teorias mais amplas a partir daquele detalhe. Então, ele é uma ciência porque ele se vale de um método chamado indutivo. Ele parte de uma característica específica para criar normas maiores, ok? É uma ciência empírica. Por que é uma ciência empírica? Porque ela é baseada na experiência, ok? Na observação da realidade. Então, o criminologista ele tem que analisar a realidade e descobrir, através das relações sociais e dos fatos que acontecem, o fenômeno criminólogo, ok? Então, criminógeno, desculpa. Então, ele tem que analisar a partir dos fatos sociais e, a partir daí, o fenômeno é estudado. Legal? Legal? Então, seria a ciência empírica, baseada na experiência. Ela é interdisciplinar. Por quê? Porque se vale de diversas teorias, né? Da física, da química, da biologia, da filosofia e por aí vai. Né? E ela estuda a criminalidade, estuda as causas, a vítima, o controle social, e etc e tal. A personalidade do criminoso e por aí vai. Ok? Então, a criminologia, então, como um conceito mais amplo, é uma ciência empírica interdisciplinar que estuda a criminalidade como um fenômeno, ok? Quem vai estudar o crime e a criminalidade no ponto de vista jurídico é o direito penal, ok? Legal? Teoria da janela quebrada é política criminal e criminologia. Legal? Legal. Pessoal, olha só, eu poderia começar agora a falar dos princípios, mas eu cansei um pouco. E vou deixar isso para a nossa próxima aula, beleza? Porque eu já falo dos princípios de uma vez só e não fica a aula quebrada. Essa é uma experiência ainda. Eu quero que vocês me deem um feedback. Eu vou dar uns minutinhos para vocês me darem um feedback. Eu realmente vamos dizer, uma experiência nova para mim dar aula através dessa ferramenta. Então, realmente não sei se realmente não tem como a gente ter uma interação muito grande, porque eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Mas eu vou deixar esses minutinhos agora para vocês me darem um feedback e fazer alguma pergunta. Legal? Eu tenho que ir porque realmente estou no meu horário. Mas no próximo sábado às 18 horas. Próximo sábado às 18 horas. Legal? Eu estou todo suado aqui porque eu tive que fechar a porta ali por causa dos cachorros que estavam latindo. Vamos lá? Valeu, galera. Valeu mesmo. Valeu, valeu, valeu. Foi uma aula bem inicial, né? Mas eu acho que tem ajudado. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Pessoal, olha só. Essa aula vai ficar gravada lá no YouTube então, beleza? Agradeço mesmo. Jaqueline, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Qual o melhor livro? Eu gosto do Sanches, tá? Beleza. Estamos aqui próximo sábado às 18 horas. Valeu. Valeu. É claro que se a aula fosse presencial, seria uma aula melhor, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo. E com vocês eu vou aprendendo cada vez mais. Legal? Legal? Beleza? Pessoal, valeu, obrigado. A gente se encontra sábado às 18 horas, sem falta. Aguardo vocês, tá? Anormal, tô te esperando, meu irmão. Andréa, Anormal, Maurício, Dinho, Gerla, até sábado. Rafael, todos os sábados, Rafael. Dinho, todo mundo aí. Valeu, 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 valeu. Fiquem com Deus. Grupo Foca, valeu. Galera, beijão a todos, fiquem com Deus, bom sábado. Não façam nada que eu faria nesse sábado, tudo bem? Não façam nada que eu faria. Fiquem com Deus.